E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Damian. Ele era um dos melhores jogadores de um jogo de realidade virtual. No entanto, durante a expedição para eliminar o Rei Demônio, ele foi traído pelo líder, o Rei Arthur. Como Arthur era de uma classe superior, ele possuía habilidades muito elevadas, onde Damian não era capaz de enfrentá-lo. Ele também não sabia quando foram que as coisas deram erradas. 10 anos atrás, o primeiro jogo de realidade virtual foi lançado. Todos queriam completar o evento principal, que seria derrotar o Rei Demônio. As recompensas para aquele que terminar essa missão primeiro seria a habilidade de estabelecer um reino e se tornar o herói do mundo do jogo. Por causa disso, muitos jogadores colocaram tudo dentro desse jogo em busca dessas recompensas, e o protagonista foi uma dessas pessoas. Ele colocou 10 anos inteiros da sua vida. Sua família tentou descorajá-lo, mas ele não ouviu ninguém e apenas continuou. Esse jogo se tornou sua vida e precisava da recompensa para compensar a sua vida real arruinada. Foi aí que ele conheceu o Rei Arthur. Ele era o servo da deusa, possuindo uma habilidade especial que dava a ele mana infinita. Foi ele quem liderou a expedição com sua personalidade cativante e carisma. Graças a ele, todo o grupo conseguiu chegar ao castelo do Rei Demônio, porém no final ele apenas foi traído. E quando Damian pensava que todo seu esforço seria destruído por causa dessa pessoa, ele acaba escutando uma voz perguntando se ele queria vingança, dando o poder do verdadeiro mal para Damian para eliminar a deusa da luz e se vingar. Após isso, ele sai do jogo. No entanto, para sua surpresa, ele acaba descobrindo que voltou no tempo no dia do lançamento do beta do jogo, e após entrar novamente por atender algumas condições, ele conseguiu uma classe secreta, o médico bruxo, e a partir deste momento do início, novamente com uma classe nova que ele nunca tinha visto antes, ele vai trilhar um novo caminho, e com a ajuda de todo o seu conhecimento juntamente com sua poderosa classe, ele vai usar para desta vez ser o verdadeiro mal e assim eliminar a deusa e Arthur para completar sua vingança. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Shin, que um dia, enquanto estava retornando para sua casa com sua família, uma luz muito forte acaba aparecendo. Após isso, ele foi parar em outro local sozinho, e a única coisa ao seu lado era o livro das artes marciais de cultivo celestial. Após isso, apareceu uma mensagem falando para ele ir até o fim para que possa retornar para casa. Com isso, ele acreditava que se aprendesse todas essas técnicas poderia ver sua família novamente, e após vários anos sobrevivendo nessa caverna, apareceu para ele uma mensagem tutorial completo. Com isso, ele acreditava que ia poder retornar, porém não era isso. Ele acabou indo parar em outro mundo, e tudo tinha apenas começado, e ele fica com muita raiva, pois passou 10 anos naquela caverna. Logo após isso, outra pessoa aparece e ataca ele. Sem escolhas para sobreviver, ele acaba matando essa pessoa, e uma mensagem aparece falando que suas artes externas subiram de nível. Após ver essa mensagem, ele logo descobre que para conseguir completar seu objetivo das artes marciais de cultivo celestial é subir seus níveis até o máximo para poder voltar para seu mundo original. Com isso, com o passar do tempo, ele se tornou o imperador da espada celestial, massacrando todas as gerações da seita demoníaca facilmente com seu imenso poder. Porém, ele estava fazendo tudo isso apenas por diversão. No início, ele queria apenas ver o fim do mundo para poder voltar para a Terra, mas após 140 anos nesse mundo, a sua vida já estava chata, pois ele era muito forte. Quando ele decidiu desistir de tudo, aparece uma mensagem que ele chegou ao máximo em todas as suas técnicas. Com isso, ele ia retornar para a Terra. Porém, após todos esses anos, sua família provavelmente já estava morta. Com isso, seu único desejo é de vingança para quem fez isso com ele, e ele não vai parar até conseguir isso. Após retornar para a Terra, ele percebe que tudo está diferente. Monstros começaram a sair de portais, e algumas pessoas despertaram poderes para defender a Terra. E agora Shin na Terra novamente, após chegar ao nível de uma divindade, vai trilhar um novo caminho na Terra em busca de descobrir quem fez tudo aquilo com ele para completar sua vingança. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Ling, que era frequentemente machucado por um cara que foi seu colega de classe. Tudo isso porque Ling esbarrou nele no ensino médio, e mesmo tentando pedir desculpa, ele nunca escutou. E para piorar, esse cara se tornou um desperto, onde neste mundo algumas pessoas, sob influência de um jogo de realidade virtual onde quanto mais cedo o jogador atingir o último nível, maiores as chances deles adquirir poderes da classe do seu personagem do jogo na realidade, e quanto mais jovens ou mais fortes
eles forem esses despertados, mais valorizados são pelo país, tendo acesso a instalações avançadas se tornando a elite da elite, e como Ling não era um desperto tinha apenas que aceitar tudo. Quando ele retornava para casa, ele entrava nesse jogo, onde sua classe é de ladrão. Apesar dele ter um talento bom para jogos, ele começou a jogar um ano após os outros jogadores, com isso foi bastante difícil para entrar no rank de 3 milhões dos ladrões. E o sonho de conseguir o rank 100 não era mais realidade, onde quem está nesse rank são como deuses. Um dia ele acaba indo fazer uma missão com um grupo de pessoas, porém quando ele entra dentro do teletransporte uma coisa errada aconteceu, e seu corpo começa a sumir e sua conta some completamente do jogo. Com isso ele acreditava que ia chegar ao seu fim por causa de um bug. Logo após isso ele acorda no corpo do seu personagem inicialmente. Ele acredita que ainda estava no jogo, mas logo ele descobre que retornou 3 anos para o passado no lançamento do jogo, e agora ele tem uma nova oportunidade de entrar no rank 100 dos ladrões e tornar o desperto mais forte, criar sua própria guilda e conseguir tudo o que queria. E como ele possui todo o conhecimento sobre o jogo, ele vai usar para ficar muito mais forte que todos rapidamente. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Hyun-sung, um assalariado que tinha que passar por várias dificuldades no seu trabalho, isso porque ele tinha apenas o ensino médio, com isso seria difícil encontrar outro trabalho bom, e como ele foi liberado do alistamento por causa da sua irmã que era doente, ele tinha que escutar frequentemente provocações. Mesmo querendo muito desistir disso tudo, ele não poderia, pois ele tem que pagar pelo hospital da sua irmã e seu custo de vida. Ele mora sozinho com sua irmã, pois eles perderam seus pais muito cedo em um acidente. Por sorte eles receberam notícias boas do médico que sua irmã estava melhorando gradualmente os movimentos das suas pernas. Isso é tudo graças a um jogo de realidade virtual que o médico recomendou. Um jogo que tinha um mundo maior que a Terra com muitos jogadores. Ele comprou uma cápsula para ele também. Porém ele fez isso apenas para dormir, isso porque o tempo passa mais rápido no jogo, onde 1 hora no mundo real é 5 horas no jogo. Com isso ele consegue deixar seu sono em dia ficando descansado. Neste jogo também aqueles que estão no alto rank conseguem uma grande quantidade de dinheiro, mas como ele já estava velho, ele acreditava que não teria chance de entrar entre os melhores. Após dormir por mais de 10.000 horas no jogo, ele consegue uma classe secreta descendente de Thanatos, ganhando o título de preguiçoso profissional, sendo de rank Deus. Após isso sua vida começa a mudar completamente, pois quando ele descobre o quanto poderosa é essa sua nova classe, ele se demite do seu trabalho e decide partir em uma nova jornada neste jogo de realidade virtual, onde quando ele dorme todas suas habilidades de rank Deus é ativadas. Com isso ele vai aprender como usar isso ao seu favor para conseguir os itens mais fortes desse jogo, para se tornar um ranker e com isso conseguir muito dinheiro para ser capaz de cuidar da sua família. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo onde, após a criação da realidade virtual, um sistema que se conectava aos nervos cerebrais, transferindo sua consciência e sentidos para um mundo simulado. Com isso as pessoas são capazes de criar personagens dentro de um jogo e viver uma nova vida, e uma nova geração estava prestes a ser lançada, dobrando o desempenho de imersão. A cada nova geração um novo jogo é lançado, e o novo seria um RPG de mundo aberto. Agora ficamos com o protagonista, conhecido como Seung, que trabalhava em um cybercafé. Todos estavam muito animados para o lançamento desse novo jogo, menos ele, que 5 anos atrás, quando estava jogando um desses jogos de realidade virtual, acabou desmaiando dentro do jogo, que chocou a todos. Nem mesmo os médicos profissionais e as empresas de desenvolvimento não foram capazes de descobrir a causa ou possíveis tratamentos. Ficando em coma por um mês, ele possuía uma síndrome de super imersão, onde seus sentidos quebram os limites, se tornando um dos melhores jogadores, porém isso causava um esgotamento na sua mente. Por causa disso ele nunca mais jogou um jogo de realidade virtual. Mas nesta nova geração os dispositivos de realidade virtual conseguem suportar sua mente. Com isso ele é capaz de jogar novamente sem que sua mente seja destruída. E logo ele descobre que a síndrome de hiperimersão, que foi um veneno no passado, se tornou uma bênção. E agora Seung vai partir em uma nova jornada neste novo jogo de fantasia, onde por causa da sua síndrome ele é capaz de aprender rapidamente, ficando muito mais forte do que todo mundo. E sua nova busca para ser o melhor jogador se inicia agora.